Salve, salve! E aí, vamos para mais uma questãozinha? O que que diz aqui a Federal do Rio Grande do Sul? Ele fala assim: o som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som apresenta qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Então, aqui na verdade está falando da qualidade das ondas, né? E aí ele fala o seguinte: associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na primeira coluna com as situações apresentadas na segunda coluna. Então, a gente acabou de perceber, então, que está falando de qualidades fisiológicas do som. E entre elas temos o quê, né? Nós temos a intensidade, temos o timbre e temos aqui, no caso, a frequência, tá? Então, essas são as qualidades fisiológicas. E aqui, intensidade eh, tem a ver com a questão do quê? A intensidade tem a ver com a amplitude da onda, o timbre, né, digamos, é a mesma onda, só que de uma forma diferente, né, tem uma cara diferente, e a frequência, aqui no caso, tem a ver com a altura, né, a altura do som, né, só para a gente lembrar aqui das qualidades de cada item que ele fala aqui. Bom, aqui no item A, no primeiro, o que que ele diz aqui nas situações? Abaixar o volume do rádio ou da televisão é o quê? Bom, aqui, o que que ele fala aqui nas situações? Vamos ler? Ele fala assim, ó, abaixar o volume do rádio ou da televisão. Bom, abaixar o volume tem a ver com o quê? Com a intensidade, tá? Então, a intensidade aqui, no caso, vai nos dizer aqui exatamente essa brincadeira de abaixar o volume. Então, aqui no caso seria o primeiro, né? Intensidade. O que que diz aqui o segundo? Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave do homem tem a ver com o quê? Com a frequência, né? Então, a questão do agudo e grave tem a ver com a frequência, então aqui no caso é o item 3. Qual que é o outro que diz aqui? Distinguir som de mesma altura e intensidade produzido por vozes de pessoas diferentes, isso é o quê? É o timbre, né? Então, se o som, aqui no caso, é a mesma altura, a mesma intensidade, e aí qual que diferencia dele no caso? Seria aqui no caso o timbre, tá? Então aqui seria o 2. O que que diz aqui o outro, né? Distinguir uma nota dó emitida por um violino e por uma flauta é justamente essa brincadeira. Ou seja, tem a mesma nota, só que um é feito pelo violino e a outra é pela flauta. O que diferencia aqui, no caso, quem quer é o timbre, né? O timbre é bem característico, né, dos dois. Embora a nota dó seja a mesma para ambos, o que diferencia um do outro é justamente essa questão aqui do timbre. O que que diz aqui o outro, né? Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. E distinguir as notas musicais tem a ver com frequência, né? Então, quando a frequência é maior, a frequência é menor. Então, aqui no caso seria quem? Seria o 3, tá? Então, a frequência que faz essa questão da emissão das notas musicais de um mesmo um aparelho, né? No caso, o violão, só que percebidas, né? Com outra nota aqui no caso. Então, qual que é a alternativa aqui dessa brincadeira, né? Então, a sequência correta do preenchimento. Então, aqui vai ser qual? Vai ser o item A, B, C, D ou E. Então, ficou 1322, 1322, 3, né? Ou seja, alternativa B. Bacana? É isso.